num ponto, e é o que eu estava dizendo antes de você entrar, que levou, o que mudou, o que foi o turning point, que chavinha que foi que virou para isso acontecer. Eu disse que marcaram a questão da sessão do Congresso, o presidente Davi Alcolumbre acabou marcando a sessão do Congresso Nacional para o dia 30 para tratar do PL da dosimetria, dos vetos ao PL da dosimetria. Para isso acontecer, essa sessão não pode tratar de Banco Master. Não pode. Proibido falar de Banco Master nessa... O combinado é esse. O combinado é esse. Mas para isso não acontecer, é preciso agradar gregos e troianos. É por aí, foi por isso que foi marcada essa sabatina? Olha, é algo bem centrão, né? Você agrada um dia, no dia seguinte você agrada o outro. Ou seja, num dia você agrada o governo Lula com a indicação do Jorge Messias e no dia seguinte você agrada a oposição bolsonarista com a derrubada dos vetos à dosimetria. Essa questão do Banco Master, com certeza, está dentro desse grande balaio que vai permitir esse final do mês ser bastante animado aqui para a gente em Brasília, né? Porque, assim, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fala que não, que isso é mentira, que ele nunca tratou disso, mas eu conversei com pelo menos 2, 3 interlocutores dele ali que foram ao Valdemar Costa Neto e deixaram claro, olha, conseguimos pautar a dosimetria a partir do momento em que a CPMI do Master não esteja na pauta da sessão do Congresso. Por quê? Se o presidente abre uma sessão do Congresso com sua tramitação normal, uma sessão do Congresso ordinária, e você tem as assinaturas necessárias para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito mista, a CPMI, o presidente é obrigado a ler a instauração, ou ao menos é essa a atual jurisprudência, né? Que foi o que ocorreu, por exemplo, com outras CPMIs. A CPMI do INSS, por exemplo, foi aberta sobre essa justificativa. Ele abriu uma sessão do Congresso, precisava votar orçamento, precisava votar vetos, precisava votar aprovações orçamentárias, né, que são um Congresso que aprova, e ele teve que ler a abertura da CPMI do INSS. Claro, naquela ocasião ninguém esperava que a CPMI do INSS entrasse na seara do caso Master, que ainda não havia explodido. Então, o Alcolumbre ali nos bastidores, ou ao menos interlocutores do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deixaram claro, olha, abra a sessão desde que CPMI do Master não esteja na pauta. A oposição bolsonarista concordou, porque para eles hoje, mais importante do que discutir a CPMI do Master, é discutir a dosimetria, é discutir a saída dos presos do 8 de janeiro quanto antes das prisões e mais do que isso, é deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro com uma pena bastante reduzida. Vamos lembrar que a perspectiva é que com a dosimetria aprovada seja 2 anos no máximo, ali 2 anos e pouquinho, que o Bolsonaro fique em regime fechado. Então ele poderia progredir muito rapidamente. Isso também não quer dizer que ele vai estar liberado para concorrer, por exemplo, em 2030. A lei da ficha limpa ainda continua valendo com a condenação ou não em regime fechado ou em regime aberto. Mas ele estaria solto para articular, para conversar, para participar da vida partidária do PL e do bolsonarismo. Então, torna uma pessoa que pode circular. Volta a circular, que é importante. Hoje ele não pode circular, não está nem recebendo visitas. Então, assim, para os bolsonaristas, foi acordado isso. Inclusive, ali a gente tem agora numa briga dentro da bancada bolsonarista entre o Jorge Seife, o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, que alega que foi ele que conseguiu, nos bastidores, convencer o Alcolumbre de que não ia ter CPMI do Master e que era para votar os vetos à dosimetria, e do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, que fala que não, que foi ele que foi falar com o Alcolumbre. Inclusive, a gente contou na coluna que ele tentou entrar em contato com o Alcolumbre em diversas ocasiões, falar com ele pelo telefone, para levar familiares de presos do 8 de janeiro para conversar com o presidente do Senado não respondeu, então ele foi até o plenário do Senado durante uma sessão, né, do plenário do Senado e conversou com o Alcolumbre e fez a sugestão, olha, vamos abrir uma sessão extraordinária do Congresso Federal só com essa pauta humanitária do 8 de janeiro, da dosimetria do 8 de janeiro. Então está tendo até essa briga nos bastidores para ver quem é o dono, quem que vai colher os louros em ano eleitoral. Isso é bastante importante, né? Quem vai colher os louros por conseguir votar os vetos ao PL da dosimetria. Do lado petista, por exemplo, o Lindenberg Farias tinha falado, não, se votar a dosimetria, eu vou querer pautar a CPI do Master, eu vou pedir extra pauta ali que se leia o requerimento da abertura da CPI do Master.
É claro, o Lindbergh vocaliza isso, o Lindbergh, a gente sabe, é um parlamentar bastante bélico, vamos falar assim, um parlamentar que vai bastante para as brigas, mas dentro da bancada, dentro do governo, sejamos francos, quem que quer uma CPI do Master? Entra a máxima, CPI você sabe como começa e não sabe como termina. Né? Vai correr o risco de ter derrotas, como aconteceu com a CPMI do INSS novamente, de levar ministros, de ouvir ministros, de requerimentos de informação, de talvez envolvendo, por exemplo, o filho do presidente Lula, o Flávio Luiz da Silva. Não seria o momento. Então está todo mundo ali. Para o governo é momento de pautar o Messias e votar isso logo. E mais importante, o governo olha para as pautas positivas, olha para 6x1, olha para uma série de outras pautas. PEC da segurança, que o levariam ali a uma situação mais confortável nos debates de campanha. E os bolsonaristas querem dosimetria. Dessa forma, o Alcolumbre faz aquilo que o Centrão sempre tenta fazer, que é agradar gregos e troianos, palmeirenses e corintianos, e sair bem por cima ali, né? Entrar em maio ali, né? Que é talvez um dos últimos meses ali de trabalho efetivo do Congresso Nacional, porque depois tem junho, festa junina, né? Festa junina é muito importante. Campanha. Em ano de campanha, festas juninas que viram campanha eleitoral, depois já começa ali as convenções partidárias que definem os candidatos e até agosto, 15 de agosto, começa a campanha. Então ele vai ali para o último mês, tranquilo, sem apanhar nem da direita nem da esquerda, mantendo o seu poder e de olho ali no Amapá, que ele está interessadíssimo nessa campanha eleitoral de 2026, né? E fazendo isso que o Centrão faz tão bem, que é tentar, olha só, a gente é o fiel da balança, a gente aqui agradou vocês aqui, agradou vocês ali, agora vocês não se metam, não se envolvam, não falem mais de caso Master, que isso é o principal aqui em Brasília nesse momento. Agora, existe um problema que, sobre a questão do veto do PL da dosimetria, mesmo se esse veto for derrubado no Congresso Nacional, ele pode ser ajuizado no Supremo Tribunal Federal por exemplo, partidos políticos. Isso vai chegar no Supremo Tribunal Federal, eu acredito. Chegando na Suprema Corte, cabe aos 10 ministros, certamente ainda serão 10 ministros, decidirem esse assunto. Aí gera mais um problema, porque os ministros podem decidir se isso vai continuar da forma que está ou não. E aí é como se tivesse perdido mais um tempo discutindo esse assunto dentro do Congresso. O relator do projeto da dosimetria na Câmara dos Deputados, que foi o deputado Paulinho da Força, ele, nos bastidores ali, fala para aliados, fiquem tranquilos, porque esse texto da dosimetria, que foi aprovado na Câmara e que foi aprovado no Senado, ele teve o ok nos bastidores de pelo menos 6 ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu contei agora há pouco na coluna que ali, quando teve a votação do Senado e teve aquela manobra, não sei se o ouvinte vai lembrar, que foi uma manobra assim, o relator era o Esperidião Amin, ele alterou o texto na Comissão de Constituição e Justiça. Essa alteração do texto faria o texto voltar para a Câmara dos Deputados, ou seja, passaria pela votação no Senado e voltaria para a Câmara dos Deputados para alongar essa tramitação do PL da dosimetria. Então, houve uma manobra na CCJ que se votou que aquela alteração não era uma alteração de mérito, era uma alteração de texto. Naquela ocasião, 4 líderes da Câmara dos Deputados, então líderes na Câmara dos Deputados, entraram no Supremo Tribunal Federal para contestar essa manobra. O Lindbergh Farias, líder do PT, o Pedro Campos, líder do PSB, a Thalíria Petroni, que era líder do PSOL, e o Renildo Calheiros, líder do PCdoB. Eu contei na coluna que isso passou meio despercebido, mas no começo de março, o Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, mandou enterrar isso. Ele arquivou esse mandado de segurança, falando que, olha, perdeu o objeto porque o Lula vetou, então não tem por que eu ter que apreciar isso. Então foi a primeira derrota do PT, da esquerda, no Supremo Tribunal Federal sobre o PL da dosimetria, corroborando com a versão do Paulinho da Força de que há um acordo também com o Supremo de que o entendimento que a diminuição de penas, que uma revisão de penas é legal, o Congresso Nacional pode fazer isso. Essa é a aposta. Vai ser judicializado? Com certeza vai ser judicializado. Isso virou uma prática recorrente no Congresso Nacional. Quando você perde, você vai ao Supremo para tentar ganhar ali numa espécie de tapetão. Mas a expectativa é que, olha, se realmente houve essa chancela nos bastidores, se realmente há um entendimento jurídico de que o PL da dosimetria é constitucional, porque cabe ao Congresso Nacional tratar
de diminuição ou aumento de penas aos mais diversos crimes pode ocorrer, pode ser chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. É diferente da anistia. A anistia, vários ministros do Supremo Tribunal Federal já deram o entendimento de que a Constituição veda. Você pode até contestar esse entendimento deles, falar que esse entendimento é bastante heterodoxo, que pelo texto cru da Constituição não é isso que se entende, que crimes contra o Estado de Direito não seriam passíveis de anistia. Sim. Mas é o entendimento de boa parte da Corte hoje. Então, é o que muita gente falava quando foi aprovado o projeto da dosimetria, inclusive os bolsonaristas. É o que a gente quer? Não. É o possível? É. Então vamos aceitar o possível, vamos agarrar o que a gente tem na mão, um pássaro na mão vale mais do que dois voando, e vamos deixar essa anistia caso a gente vença as eleições de 2026 com maioria no Senado e com a presidência da República, porque daí o balanço das forças aqui em Brasília muda e o Supremo também provavelmente teria que mudar esse entendimento sobre o risco de uma guerra institucional ali bem maior do que a gente está acostumado a ver até hoje. Ozuki, não está no nosso script, você soltou uma pitadinha aqui, eu queria ouvir você sobre isso, que é a questão da delação, que foi trazida agora pelo ministro Alexandre de Moraes, que é essa ação para tentar reduzir a delação premiada ou a colaboração premiada, que é um instituto que surgiu há pouquíssimo tempo no Brasil, desde o governo Dilma. Quem colabora consegue aí uma redução de pena considerável, como, por exemplo, o Mauro Cid, que conseguiu, inclusive, ficar em liberdade. Sim. Que era o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que também estava envolvido na trama do golpe, foi o único que conseguiu ficar em liberdade por conta da colaboração premiada. Nós temos agora várias colaborações premiadas sendo negociadas ou em andamento, como, por exemplo, agora do Camisote, que a gente ainda vai falar aqui no contexto Metrópolis, e também do Daniel Vorcaro. Nessa seara, o ministro Alexandre de Moraes me saca da gaveta uma ação para inibir as delações ou colaborações premiadas no Brasil. E esse timing, e esse momento dessa ação do ministro? A minha maior preocupação sobre esse assunto é que parece que essas ações de gaveta, né, essas ações que ficam guardadas ali até um momento específico, parece que está virando prática recorrente no Supremo Tribunal Federal. Isso pode ser bom para ministro A ou B, mas é muito ruim para a Corte, para a imagem da Corte perante a opinião pública. Vamos lembrar que há pouquíssimo tempo atrás, o ministro Gilmar Mendes sacou ali, de repente, os advogados da família Toffoli ali encontraram um mandado de segurança relativo à CPI da Covid e conseguiram impedir uma quebra de sigilo relativa às suas próprias empresas ali com uma decisão do ministro Gilmar Mendes, né? Então, assim, de repente a gente começa a ver uma série de ações que ficam ali paradas na gaveta durante anos e que de repente são retiradas ali em um momento muito oportuno, né? O mínimo oportuno para benefício ali, suposto benefício de alguns ministros do Supremo. Vamos lembrar, isso é ruim para a Corte, isso não é uma questão de gostar ou não do ministro A, do ministro B, do ministro C. Isso é ruim para a Corte porque fica parecendo chincana, porque fica parecendo, olha só, a gente julga as coisas A ou B de acordo com a nossa boa vontade, não apenas com a nossa boa vontade, mas com a nossa conveniência. Então, vamos lembrar, você falou do Camazotti, mas a principal delação que a gente tem no horizonte aí é ou a delação do Vorcaro ou a delação do Fabiano Zettel. Sim. E essas duas delações, se for ocorrer o que o ministro André Mendonça promete, elas têm que ser delações completas, elas não podem poupar ninguém, inclusive as relações do Daniel Vorcaro com ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe pelo menos 2 ministros ali com quem ele teve uma relação, né, mais próxima, vamos falar assim, que é o caso do ministro Alexandre de Moraes, que pagou, que o Daniel Vorcaro contratou o escritório, o Barsi de Moraes, né, para fazer supostamente um projeto sobre compliance, alguma coisa assim, pagando valores que são bem acima do mercado, né? A gente viu agora na declaração da Receita que chegou à CPI do crime organizado, pelo menos 80 milhões em pagamentos ao escritório Barsi de Moraes e ao ministro Dias Toffoli, cuja família ali era dona de um resort ali no Paraná, né, no estado do Paraná, e que foi vendido ali, teve relações comerciais com fundos ligados ao Banco Master, né, e que também ali a gente soube pelas reportagens que chegou a voar em alguns aviões do banqueiro Daniel Vorcaro. Então, essa questão das delações é isso, é ruim para o Supremo Tribunal Federal.
Isso poderia ter sido apreciado, né? Parece que essa questão das delações, o Alexandre de Moraes não mexia desde o ano passado e, de repente, saca da gaveta em um momento em que ele mesmo pode ser envolvido em uma delação. Isso é ruim para a corte, isso é ruim para a corte em um momento em que a corte é muito questionada por uma ala, majoritária não, mas uma ala muito grande da população brasileira que olha para o ex-presidente Jair Bolsonaro como uma liderança política viável, como uma liderança política admirável, vamos falar assim. Então, é algo ruim, algo que, novamente, prejudica a imagem da corte, algo que faz a população desconfiar da corte. E Supremo Tribunal Federal é assim, não basta parecer honesto, não basta ser honesto, tem que parecer honesto, né? É a famosa mulher de César ali. E nesse momento, esse tipo de coisas pode ser que não, pode ser que seja mera coincidência, realmente torcemos para que seja mera coincidência, esperamos, acreditamos na boa vontade dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas fica parecendo uma coisa muito negativa para a corte, Neila. Muito. Zuc, te agradeço mais uma vez. Eu usei e abusei do Gustavo Zuc hoje. E mais informações, as matérias, as reportagens do Zuc estão lá na coluna Igor Gadelha, lá no portal metrópolis.com. Muito obrigada. Imagina, Neila, um prazer estar aqui no Contexto e até a próxima. Até.